Bom dia a todos, que alegria estar aqui junto com vocês, celebrando esse Maio Amarelo. Eu sou Rogério Nercician, eu trabalho na Shell na área de saúde, segurança e meio ambiente, e eu quero agradecer imensamente o convite da Arval, da GoFleet, junto com o Instituto Parar, e nós estamos aqui para falar do Maio Amarelo 2026. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Nós vamos ter um momento assim muito especial e você vai poder participar, mas antes de tudo, como eu sempre falo, é muito importante a gente deixar as instruções de segurança, porque a gente já vive num mundo tão corrido e às vezes a gente nem presta atenção onde nós estamos. Por exemplo, aqui eu já vi que se nós tivermos uma emergência, eu já sei por onde eu saio, as pessoas que eu vou acompanhar. Então, eu queria que você, em casa, no cliente, no escritório, conheça aí as regras. Se acontecer alguma emergência, o que você deve fazer? Eu lembro muito bem, no tempo da pandemia, as pessoas estavam em reunião, mas esqueciam algo ligado, aceso no fogo. Isso aconteceu tantas vezes, causou incidentes. Então, o que a gente não quer aqui é ter nenhum problema, mas, se precisar, nós sabemos que tudo está sob controle e em segurança. Dito tudo isto, mais uma vez, seja bem-vindo, e eu gostaria de compartilhar mais algumas informações importantes. Então, vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui. A continuidade, apenas me apresentando um pouquinho. O Rogério, da onde ele vem? Eu estou quase 30 anos na Shell, atuando muito nesse período, e a Shell, assim como a Arval, é uma empresa global, tem muitos países, atende também muitos clientes, então ela está nessa jornada em muitos lugares. Aqui no Brasil, tem alguns negócios completamente diferentes um do outro. Eu, por exemplo, estou na área de energia, mas sempre nesse foco, cuidando de pessoas. Isso é o mais importante. Eu não vim aqui falar de nenhum produto, nenhum serviço, nós viemos falar sobre pessoas e como a gente pode aprender juntos aqui nessa jornada. E o que é legal também é falar do Instituto Parar, né? Eu tenho esse privilégio mesmo de ter amigos, é uma família. Já há mais de 10 anos a gente vem trabalhando juntos, e aqui esse foi o último evento que ocorre todos os anos, uma conferência lá nos Estados Unidos, com muitos gestores de frotas. Aliás, gostaria de ver também o time da Arval aí com a gente. Para quê? Para que a gente possa aprender o que está acontecendo lá fora, né? Eu gosto muito de tecnologia, e vocês também, vocês entendem tudo de telemetria, né? Falar de vídeo, de câmera, falar de dados, tudo isso para quê? Para salvar vidas. Então, o Instituto Parar, ele tem esse objetivo de formar pessoas. Talvez muitos de vocês já sejam formados lá no PGF, no MBA. A ideia é que a gente aprenda. Então, a ideia hoje aqui é trocar informações, e queria lembrar vocês também que nós vamos ter aí um canal de acesso, nós vamos ter um QR Code, vocês já estão vendo ali na pontinha ali direita, lá de baixo, na tela. Manda tua pergunta, manda teu comentário, para que a gente possa aqui aprender juntos. Essa ideia, eu não vim aqui dar uma aula, eu vim, na verdade, só compartilhar aquilo que a gente vem aprendendo juntos. E nós temos o mesmo objetivo, pessoal, garantir acidente zero. Rogério, isso é possível? Não é? Como eu faço? Como isso acontece? É uma jornada, mas a gente tem que levantar todos os dias e pensar assim: hoje eu não vou me envolver em acidentes e eu vou cuidar das pequenas coisas. Como eu disse, né, lá no início, começa tua reunião com o cliente na empresa, fala de um pouquinho de segurança, fala de um tema de saúde, fala de alguma coisa que aconteceu com você, algum quase acidente, e o que você fez para se livrar, porque senão a gente já entra numa pilha louca, né, da correria, as reuniões, os problemas, cliente reclamando, é o chefe, enfim, tanta coisa acontece no dia, e quando a gente menos espera, a gente acaba se envolvendo em alguma coisa ruim. Qual que é a ideia? Se prepara. Então, muita tranquilidade, muita calma nessa hora, mas o objetivo nosso é zero acidentes. Do jeito que a gente chegou bem no trabalho, a gente volta para casa também e está bem para a gente voltar no outro dia. Isso é possível? Sim, é possível, desde que a gente estabeleça aí uma jornada, né, de zero acidentes.
Comenta aí o que você pensa sobre isso também, qual que é a tua experiência, e a gente, no finalzinho, nós vamos ter um tempinho ali para essas perguntas, comentários, vai ser bem legal. Mas eu já quero, de fato, começar falando do valor da vida. O tema, né, desse ano, ele fala em enxergar o outro. E quando eu vi esse tema, eu fiquei muito feliz, porque ele tem tudo a ver com aquilo que a gente está discutindo nesse mês do Maio Amarelo. A gente precisa refletir, eu gosto de contar histórias, né? O máximo de história que eu puder contar aqui, eu vou falar por quê. Isso traz memórias para nós. E aqui eu trago essa figura dessa menininha, é muito interessante, porque esse é um caso real. Quando a gente fala em enxergar o outro, pessoal, é literalmente também enxergar as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Começar em casa, mas a gente vai para a rua, já está no trânsito. Tem ciclista, tem pedestre, tem motorista, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, especialmente nas grandes cidades, né, onde o trânsito é muito maluco, essa correria o tempo todo, mas eu lembro dessa história. Eu quero trazer para você essa percepção de um motorista que estava fazendo uma entrega. Interessante que ele adotou um procedimento que era, antes de sair, ele dava uma volta ali naquele veículo para ver se estava tudo bem. Interessante que ele se deparou com essa menininha encostada ali, praticamente debaixo ali daquela roda. E dá até um negócio aqui, imagino que tem muitos pais e mães aqui assistindo, dá até um frio na barriga, saber que se essa pessoa não tivesse tido essa percepção de falar, deixa eu dar uma olhada, como eu sempre faço, essa criança, ela iria perder a sua vida. E sabe o que ela estava fazendo? Todo mundo sabe, né? Essa linguagem acho que é universal. Se eu pudesse ouvir a voz de vocês agora, eu ainda não estou ouvindo, mas quem está aqui na sala me ajuda. Essa criança estava brincando do quê? Quem me ajuda? Esconde-esconde. Quem não brincou de esconde-esconde na vida? Sabe? E isso me remete a uma outra história. Essa menina foi salva. Eu conheço um caso real também, que eu ouço na minha família há muitos anos, em outro país. Um conhecido nosso. Ele é marcado até hoje. Essa história já é triste, porque o que aconteceu? Ele, pai, foi sair na garagem. Caminhonete, carro grande. O filhinho, pequeno, estava brincando ali na garagem. O pai não viu. Infelizmente, essa criança perdeu a vida. A vida dessa família nunca mais foi a mesma. Essa criança, ela entra numa estatística, que a gente vai falar mais tarde. Ela vira um número, mas para aquela família, esse acidente nunca terminou. Porque ele traz dor, ele traz perda. E é disso que a gente quer falar hoje. Porque a gente está correndo tanto que às vezes a gente não para nem para olhar o que está debaixo do nosso carro. Estou dando um exemplo que marca uma história. Então, você vê que comportamentos diferentes podem ter finais de histórias também muito diferentes. Então, eu queria que você refletisse sobre isso. Eu coloco ali no título como o valor da vida. Maio Amarelo não é apenas um mês. Isso é um comportamento que a gente deve ter todos os dias da nossa vida. Mas depois eu quero contar um pouquinho também da minha história. Por que eu estou aqui hoje, né? Por que eu tenho dedicado minha vida para falar sobre segurança? Eu vou falar disso, segura aí, daqui a pouquinho, tá bom? Mas como eu disse, a gente é rodeado pelas distrações. Muito provavelmente, em algum momento, né, dessa reunião, você vai querer olhar seu WhatsApp, você vai olhar os e-mails, e nós estamos cercados por telas. E muitas vezes a gente está tão distraído que a gente já não olha mais o outro. E aí não é só no trânsito. Eu fico pensando, né, no próprio escritório. A gente chega, a gente está tão conectado que às vezes a gente nem levanta para falar bom dia, como você está hoje? Sabe o que é Maio Amarelo? É enxergar o outro. Pensa nisso, não só na rua. Isso começa em casa, nas conversas, nas interações. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos seguir?
E aí vem aquela pergunta, o que é segurança para você? Né? E essa pergunta a gente tem feito em muitas empresas, em muitos lugares, e sabe quais são as respostas que vêm? Normalmente nas pesquisas, segurança é o extintor. Segurança é o técnico de segurança, é o engenheiro. Segurança são as regras. Segurança é o procedimento, segurança é o hidrante, é o treinamento que a gente faz de vez em quando. Tá certo isso? Parte disso tá certo, claro, mas segurança, basicamente, se eu pudesse trocar a palavra e usar, cuidado. Então, lembra que sempre a gente falar de segurança, nós estamos falando em cuidado. Eu cuido de mim, eu cuido de você, e eu permito que você também cuide de mim. Então, essa interação no dia a dia, no final das contas, é para quê? Para preservar a vida. Nós vamos falar muito sobre o valor da vida, algo que tem sido tão banalizado, né? Quando eu estava vindo para cá, eu já vi alguns acidentes no meio do caminho, sabe? Pessoas que não planejaram isso. Mas por que aconteceu? Porque nossa cultura ainda não é uma cultura ainda tão estabelecida, a gente vai falar dela, mas o que uma revista americana ela diz sobre isso? Né? Ela diz que é o teatro da segurança, por quê? Quase 70% dos trabalhadores acreditam que a liderança ela só finge apoiar a segurança. Vamos falar de segurança só no dia da reunião, vamos falar de segurança só no dia do treinamento. Mas, vamos lá, é importante a gente vender, produzir, fazer as coisas. E aí você vê, muitas vezes, o líder, aquele que deveria dar o exemplo, né, no dia do discurso, tudo é muito bonito, mas ele, sei lá, ele sai de uma reunião, ele já pega no celular, sai dirigindo e faz reunião. Aqui não, tenho certeza que na Arval não, na Shell a gente também tá buscando aprender todo dia, mas por aí, eu já ouvi falar, outro dia um amigo meu disse assim, Rogério, você não acredita, mas da empresa que eu estou agora, o diretor fez a reunião com a gente dentro do carro dirigindo. Eu falei, meu Deus. Então isso ainda acontece, pessoal. É por isso que os acidentes continuam acontecendo. E se a gente não tiver uma postura diferente, eles vão continuar acontecendo todos os dias. Como eu disse, eu não conheço todos aqui, mas você tem uma história. A gente pode aprender segurança com a nossa própria experiência, a gente aprende com a experiência dos outros. Qual foi o seu encontro com a segurança? Você já parou para pensar nisso? Qual foi o dia que você teve certeza de que isso é importante? Coloca nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ouvir também a sua história. Por que eu estou dizendo isso? Porque segurança não para na catraca, ela tem que estar com a gente em todo lugar. Tem muita gente que fala assim, isso eu já ouvi, né, ao longo da minha carreira, a pessoa dizendo, Rogério, é o seguinte, eu pego frota, e aqui a gente está falando de frotas, né, Robson? Frota para todo lado. Uma vez eu ouvi a pessoa dizendo assim, Rogério, olha, eu deixo frota em casa, aí eu pego meu carro, aí é tudo diferente. O que eu fiquei pensando? O que essa pessoa quis dizer? Enquanto ela está na empresa, ela tem regras, ela obedece, porque é importante. Mas quando ela pode fazer o que ela quiser, ela quebra essas regras, ela viola. E aí é algo preocupante, porque ela não levou o valor para a vida pessoal. E pode ser o contrário também, talvez na vida pessoal dela ela faça, mas na empresa ninguém faz, e é muito estranho você obedecer regras. Por isso que a catraca ela não tem que ser ali o fator limitante. Eu tenho que ser uma pessoa só que acredita, que cumpre, que faz. Não somos perfeitos. A gente está aprendendo todo dia. Mas como é interessante a gente aumentar o nosso nível de cultura. A gente fala tanto em cultura, mas são as pequenas coisas no dia. E como eu disse, né, tem esse aparelhinho que a gente está muito conectado o dia todo. E se a gente vacilar, a gente pode perder a vida por uma distração. Vamos ver esse vídeo rapidamente? A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer.
e de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Olha que interessante, né? Basta, o que ele diz? Basta o momento, porque a gente sabe que deve fazer. Porque, de novo, eu vou falar isso, porque celular é um grande problema que a gente vive, né? Hoje em dia. Nós somos tentados a ter essa distração o tempo todo. O tempo todo nós somos chamados para resolver um problema e a gente não se desconecta. Então, eu quero te chamar a atenção para a gente sair daqui hoje prometendo algo, de repente, que eu não tenho ligado para isso. Aliás, eu tenho uma história de uma pessoa que eu conheci, antes de falar desses acidentes, conheci uma pessoa lá nessa conferência lá da NAFA, como nós chamamos, e ela me procurou para contar a história dela. Eu a cumprimentei e não percebi na hora ali quantas cirurgias ela tinha feito, ela me contou depois. Ela tem um programa hoje para lembrar da importância de estar focado na direção. Ela disse que ela estava pilotando na estrada e a filha não parava de ligar para ela no celular, dizendo para pagar uma conta, para resolver um problema. E nesse momento ela já não lembra de mais nada, ela foi acordar no helicóptero no hospital. Ela quase perdeu a vida, mas ela teve dezenas de cirurgias depois para recuperar. Hoje ela tem um programa para que a nossa mente fique focado nisso. Eu prometi para ela que onde eu pudesse contar a história dela, eu contaria. Mas sabe o que a gente pensa, no fundo, no fundo? A gente tem uma vozinha, que eu falo, uma vozinha maldita dentro de nós, que fala assim, acidente só acontece com os... Quem pode me ajudar? Com quem que acontece? Com os outros. A gente acredita nisso. E a gente não se prepara. Por isso que eu volto aqui, então, agora para esses dois acidentes. O que eles têm em comum? Alguém pode dizer, tem água. Tem água, bastante água, isso é verdade. Mas, basicamente, por que houve aí destinos tão diferentes, né? O primeiro deles ali é o Titanic, né? Centenas de pessoas morreram. Aquele capitão, né? Comandante, ele recebe tantos sinais dizendo tem problema, tem problema, tem problema. E qual que era o objetivo dele? Mostrar que era o maior do mundo. Parece que estava numa competição ali. Os sinais de segurança chegou para ele, porém ele ignorou. Diferente do comandante, né, ali, do Sully, quem já viu até o filme, né, aquele pouso no Rio Hudson, é uma história incrível. E o que ele diz? Ele diz que a vida toda dele levou ele em segurança para aquele momento. Ele teve um momento muito curto para poder decidir o que era mais seguro. E ali ele diz que ele não salvou 155 pessoas. Ele salvou 155 famílias. Sabe, a gente tem que começar a pensar que quando a gente ofende alguém, não é só uma pessoa. Quando a gente machuca alguém, não é só uma vítima. A gente mexe com uma família inteira. Então pensa nisso, porque isso é algo que vai fazer toda a diferença na nossa jornada. Então, a nossa vida não tem que ser uma competição na segurança, tem que ser um preparo. Siga as regras, né? Seja aquele que quer fazer direito. Rogério, mas ninguém obedece nada, todo mundo é maluco. É verdade. A gente vive numa sociedade bem complicada. Mas se a gente começar a dar um bom exemplo, fazer a diferença em casa, no trabalho, a sociedade vai perceber isso. Porque vale a pena. É isso que eu quero dizer para mim e para você. Vale a pena a gente cuidar. Legal? Aqui eu quero trazer um pouco de fundamento da cultura, né? Porque a gente fala, tem que ter cultura. O que é cultura? Eu gosto dessa palavra porque cultura é aquilo que a gente cultiva, né? É aquilo que a gente alimenta, é aquilo que a gente cuida. Mas a gente precisa olhar para uma empresa e saber aonde eu estou nesse caminho. E tem esse programa chamado Corações e Mentes, lançado há muitos anos, que nós usamos até hoje.
e que a gente precisa se encontrar aí. Onde a gente está como empresa ou como pessoa? Eu vou falar rapidamente esses degraus. O primeiro nível é o patológico. É aquele que não está nem aí com a segurança. O importante é que a gente não seja pego fazendo coisa errada. Sabe, não estou nem aí se eu tomar multa, se eu passar da velocidade, eu vou fazer e tudo bem. Não, não está tudo bem, porque esse é o pior estágio. Depois tem aquele reativo. Segurança é importante, né? Tem campanha, a gente trabalha depois que acontece o acidente. Sabe, quando você pega alguém e fala, não, esse vai ser o exemplo, e vocês vão ver que agora tudo vai mudar, passam-se os dias e volta tudo ao normal. Esse é o reativo. Agora, o calculista é aquele que diz o seguinte, não, agora nós temos aqui os sistemas, a gente já está monitorando, olha, nós temos, inclusive, uma certificação, mas ainda está naquela coisa muito da burocracia. Como a gente fala, né? Só para inglês ver, né? Traduzindo no português aqui, ainda não é o que a gente quer. Agora, quando a gente vai para o proativo, a gente já está mais atento às coisas. A gente tem problemas, a gente está trabalhando em cima deles. A gente está ouvindo as pessoas, isso é importante. Generativo é quando segurança, de fato, não é só prioridade, ela é um valor. Então, se você quiser comentar onde você acha que você está, comenta aí para a gente, ou faz uma pergunta depois, porque é a partir disso que a gente muda. Às vezes me perguntam assim, Rogério, quanto tempo isso leva? Pessoal, leva tempo. Tem empresa que leva 3, 4, 5 anos para mudar os seus níveis de segurança. Mas eu quero dizer o seguinte, vale a pena, é muito importante a gente investir tempo nisso. Agora, qual que é a nova base dessa abordagem da segurança? Porque no passado a gente fazia o que muito? Culpava a pessoa, né? Você faz um relatório, imagina aqui que vocês fazem investigação de acidente, e aí chega no final, não aqui, né, mas aí fora, a gente vai olhar e ele falou que o fulano foi culpado, ele não teve percepção de risco, ele violou a regra, e fica só na pessoa. A gente tem que começar a mudar isso, tá? Por quê? Tem 3 bases que eu quero falar rapidamente para você guardar isso com você. A primeira é a tal da mentalidade de aprendiz. É aprender com acidente, é aprender com quase acidente, é aprender com uma situação insegura e não culpar pessoas, porque culpar é fácil, mas a gente precisa aprender. Então, essa é a primeira base. A segunda é a tal da segurança psicológica. Será que eu tenho um canal hoje onde eu possa demonstrar uma preocupação, trazer uma situação complicada, ou é melhor ficar quietinho para eu não me expor? Será que eu crio esse ambiente onde a liderança quer ouvir de verdade as pessoas? Importante a gente ter esse espaço, né? E o terceiro é o desempenho humano. O primeiro princípio diz que todos nós cometemos falhas, erros, mas a gente precisa falhar com segurança. Essa é a grande diferença. Quando a gente entende que sim, nós erramos, eu não estou falando de violação. Violação é quando você, de verdade, você quer quebrar uma regra de propósito, mas falhas a gente comete. Eu dei seta para o lado errado, entrei na rua, não devi, nós erramos. Então a gente tem que saber isso e não ficar condenando as pessoas porque elas erraram, mas a gente tem que aprender a falhar com segurança. Isso faz a diferença como? Quando a gente falha com sorte ou quando a gente falha com segurança. O que é falhar com sorte, né? Vamos supor que uma peça pesada caiu e não aconteceu nada, mas você fala assim, hoje eu estou com sorte. Mas eu tenho uma triste notícia para te dar, um dia a sorte, ela acaba. E se a gente não estiver preparado, a gente tem problema. Então, falhar com segurança é você saber que aquela peça pode cair, mas se eu isolar aquela área, se ela cair, não vai machucar ninguém. Tenta trazer isso para o teu dia a dia, dentro da tua casa. Tenta trazer isso, por exemplo, na tua direção. Vou dar um exemplo simples, é você dar um espaço, né, de segurança entre os carros. Você está na estrada, não anda colado, porque se der algum problema, não tem tempo. E aí você fala, poxa, hoje eu estou com azar. Não, não está com azar. A gente não aplicou o que é a tal
da barreira. É falhar com segurança. Se alguma coisa acontece lá na frente, você tem tempo, você tem espaço para que nada aconteça. Então, pensa no teu dia a dia o que é falhar com sorte e o que é falhar com segurança. Isso muda a maneira como a gente começa a se programar. Você vai fazer uma viagem? Pensa no que pode dar errado. Então se prepara, lembra daquele piloto, né? A vida inteira ele treinou. A vida inteira ele ficou ali nos simuladores, passando por situações difíceis. O dia que aconteceu, ele já estava preparado. Isso é falhar com segurança. Ok? E aqui eu quero trazer essa frase para vocês, porque eu gosto muito dela, né? Cruzar os dedos ou os dados. Isso quer dizer, Rogério? Cruzar os dedos a gente usa para falar, puxa, tomara que não aconteça nada. Mas isso é falhar com sorte. E a vida não é uma sorte. Eu tenho que usar os dados. Aí eu vou trazer, especialmente para aqueles que fazem gestão de frotas aqui, a importância de você olhar os dados. O que é olhar os dados? Olha a telemetria. Olhe as imagens, o que elas estão falando para nós. Porque não adianta nada eu achar que nada vai acontecer, eu posso até ter telemetria, vídeo, mas não usar nada disso. Como é importante a gente usar tecnologia a nosso favor, porque os números precisam falar alguma coisa. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando a gente estava implementando a telemetria na Shell, era a mesma história que eu acho que acontece em todo lugar. Ah, isso é Big Brother, vão ficar me olhando. E eu lembro que depois de meses, anos depois, as pessoas vinham nos agradecer, dizendo, olha, como eu mudei meu comportamento, olha como a minha família foi salva por causa desse comportamento. E hoje eu tenho a agradecer a empresa. Olha que legal isso. Então, a gente usar tudo que a gente tem ao nosso favor para que a gente esteja seguro. E esses são os princípios, né, do desempenho humano. Como eu falei o primeiro, as pessoas cometem erros. Culpar não corrige nada. A gente precisa continuar aprendendo. O quarto, fala do quê? O contexto ele impulsiona o comportamento. O que é o contexto? Como é o contexto da tua empresa? Como é o contexto do seu cliente? Ali vale tudo ou as coisas são realmente organizadas? Porque eu vou agir muitas vezes de acordo com o ambiente. Ah, aqui ninguém liga. Aqui é uma bagunça, então não tem problema se eu deixar aí tudo desorganizado. Não, a gente precisa ajustar o contexto. E, por último, a resposta da liderança faz toda a diferença. Então, quero dizer para você que é líder, não só por causa do seu título, mas porque você é uma pessoa de cuidado, por isso que você está aqui hoje, conectado, ouvindo essa conversa, para que a nossa consciência aumente. Como a gente responde, isso vai fazer toda a diferença. Mas eu gosto dessa placa também, né? Quem já viu essa placa? Estamos trabalhando há tantos dias e sem afastamento. E a gente fala, puxa, que empresa boa, aqui não acontece acidente. Aí a minha pergunta é, será? Será que a gente ainda está preocupado só com o número, mas deixou de trabalhar o que é a prevenção, colocar as barreiras? Será que não é um ano sem acidentes aí, por sorte? A gente precisa fazer esse questionamento, porque senão, o dia que acontecer o acidente, vai só zerar um placar. Mas pode não zerar só um placar, pode acabar com uma vida. Por isso que isso faz toda a diferença. Pensa bem, quando a gente olha para um... É importante a gente registrar, é importante a gente celebrar, mas a gente não pode se esquecer que nós estamos correndo risco todos os dias. Então, voltando, o que é segurança? Não é ausência de acidentes. Segurança é a presença de capacidade. Então, não pensa que comemorar só, né, ali o zero acidente é importante, sim, mas melhor ainda é garantir que nós estamos trabalhando, por exemplo, na manutenção dos veículos, nós estamos fazendo a coisa certa, nós estamos treinando, nós estamos indo além, nós estamos reconhecendo, por exemplo, os melhores. Será que a gente tem feito isso? Ou a gente só fala das falhas? Ou a gente só fala dos erros das pessoas? Será que a gente não está esquecendo também de olhar para essa capacidade, olhar também para o bom desempenho daqueles que têm se esforçado? Eu trago um pouco dessa provocação aqui
para a gente. Mas eu quero mostrar que a gente tem que usar a tecnologia, de fato, ao nosso favor. Vamos soltar esse vídeo aqui na Latin NCAP. Eu acho que é muito interessante a gente saber primeiro o que é isso, né? Porque eu já conto essa história daqui a pouquinho. Vamos lá? O que é esse tal de teste? Pessoal, então, para quem não conhece, esse é o teste da Latin NCAP. Ele vai de 0 a 5 estrelas. É importante você saber o carro que você pilota, o que você está pensando em comprar. Entra no aplicativo, na internet, e você vai conseguir ver a maioria dos carros que são testados. Quantas estrelas? Por exemplo, a Shell teve essa decisão de só utilizar carros 5 estrelas. Não quer dizer que são os mais caros, mas são aqueles que a montadora decidiu trazer. Isso faz a diferença onde? Quando tiver um acidente entre uma estrela e outra, isso pode ser a vida de alguém, ou as sequelas. Então, presta atenção. Outro dia eu fui numa reunião com executivos de uma grande empresa, e a gente estava sentado na mesa e eu falei sobre isso. Eu falei, quem não sabe o que é Latin NCAP? A maioria levantou a mão. E era uma empresa que lidava basicamente com carros. Eu fiquei chocado. Eu fiquei em choque porque eu fiquei pensando, puxa, se eles usam milhões de carros todos os dias e não sabe que esses carros são fabricados e tem uma classificação, eu tenho certeza que tem muita gente agora que já está consultando. Rogério, deixa eu dar uma olhadinha no meu carro, ou da minha esposa, ou dos meus pais, eu não sei, dos filhos, porque isso é importante. Isso garante que o carro tem mais segurança do que o outro. Às vezes um carro é fabricado lá na Europa, 5 estrelas, chega aqui no Brasil, o mesmo carro, eles colocam só 3 estrelas. Por que isso? Nós precisamos avançar, pessoal. Então, usa a informação para que a gente possa avançar. Se eu for comprar um carro, chega na concessionária, pergunta para o vendedor. Muitas vezes nem ele sabe, que é um argumento tão importante de vendas, mas as pessoas estão mais preocupadas com a roda, com o tapete, com o som, do que com a sua própria segurança. Pensa nisso. Você que tem filhos também, o carro ele é classificado também nas estrelas para as crianças atrás. Então, pensa nisso e usa essa informação para o teu benefício. Vai ser muito legal. Mas vamos falar do Maio Amarelo mais uma vez? Né? Que tema incrível, né? No trânsito, enxergar o outro salva vidas. E tem o filme, né, que nós vamos assistir. Deixa eu ver se agora, Mari, vamos lá? Se já tiver o filme. Presta atenção nessa história que eu achei fantástica. Até o momento não sabemos a gravidade, mas já há relatos de que o carro estava acima da velocidade permitida na via e o jovem que dirigia o veículo não viu o motociclista.
sérias consequências para abrir os olhos. Maio Amarelo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Muito bem. Esse Maio Amarelo, ele mexe comigo também. Essa história eu achei incrível e certamente é uma história real para muitas famílias. A minha talvez foi um pouquinho diferente, mas é o que me trouxe até aqui hoje. Eu tenho esse compromisso, eu tenho uma dívida de cuidado, por isso que eu conto um pouco da minha história. Queria que você entendesse por que eu estou aqui hoje. Como eu disse, eu não estou vendendo nenhum produto, nenhum serviço, mas eu estou contando um pouco daquilo que a gente tem aprendido, como salvar vidas. Por quê? Eu não fui exatamente aquele garoto, mas com aquela idade ali, quando eu estava com 18 anos, como a maioria, também quer ter o seu carro, quer trabalhar, quer impressionar, quer avançar e sem muita experiência, foi o que aconteceu comigo. Eu já também trabalhava, eu estudava, eu tinha sonhos, e é um pouco difícil eu contar essa minha história, mas ela é importante, porque com aquela idade eu acabei me envolvendo num acidente e eu machuquei uma criança. Já se passaram muitos anos que isso aconteceu, essa criança ficou bem, graças a Deus, mas isso mudou completamente a minha vida, minha jornada. Eu já era uma pessoa cuidadosa, mas eu não tinha experiência e tudo aconteceu. E isso mudou realmente a minha vida. Depois de alguns anos, eu entrei na Shell e trabalhando com segurança e tendo a oportunidade de aprender, de viajar para muitos lugares e acabar aprendendo muito sobre. Eu entendi que esse é o meu propósito de vida. É ajudar pessoas, empresas, famílias a cuidarem. Isso começa em casa. Aquela criança que não foi ouvida, que não foi amada, ela usa daquele carro e aquele carro vira uma arma na mão dela, porque ela quer jogar toda a sua frustração em cima de um carro. Talvez você não faça isso com um carro. Quem sabe você experimentou, passou por isso na tua família. Talvez você não foi ouvido, talvez você traga ressentimentos. Eu não sei, cada um aqui tem uma história. Mas o que eu tenho visto em muitos lugares, que a história é sempre a mesma. Ela começa com experiências em casa. Por isso que o meu apelo hoje não é só por um trânsito melhor. É para famílias melhores, é para uma sociedade melhor, que entende que as coisas têm consequência. E como é importante a gente aprender. Eu penso que aquilo que a Arval está fazendo hoje, a GoFit, é um presente para nós, de trazer essa consciência e mostrar que a gente pode sim fazer diferença, para que a gente crie nossos filhos, a nossa sociedade mais justa, correta, mais amorosa. Isso vai mudar tudo. Continuo acreditando, eu sei que é difícil muitas vezes, a gente tem um desafio gigante pela frente, mas se começar com cada um de nós, a gente pode fazer muita diferença. Essa é a minha história, talvez você até se identifique com ela. Quem sabe você perdeu até um ente querido por um acidente. Tem tantas histórias que eu ouço em tantos lugares, mas a gente pode fazer muito melhor. Obrigado pela oportunidade em compartilhar um pouco da minha história e que isso sirva também de exemplo para que você também possa seguir essa jornada mais seguro. Legal? Deixa eu trazer um pouquinho de dados, porque isso também é importante. Enquanto a gente está falando aqui, né, nesses 40 e tantos minutos, umas 5 pessoas, pelo menos, já perderam a sua vida, infelizmente. Esse é um dado, esse é um número que traz mais de 300 mil lesões graves, e muitas delas também, estou aqui trazendo um dado muito específico, relacionadas ao álcool. Porque a gente vê uma sociedade hoje tão doente que ela está buscando em coisas, né, lícitas às vezes, mas usadas em hora errada. Então, eu estou trazendo esse dado hoje especificamente porque alguns dias atrás, foram 2 semanas apenas,
Eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas aqui da Lei Seca, lá no Rio de Janeiro. Você que é do Rio, que está conectado hoje aqui, conhece muito bem esse projeto que tem funcionado por muitos anos. A Lei Seca, todo mundo conhece a operação, mas o que me chamou muito a atenção foi o testemunho dessas 4 pessoas ali, cadeirantes. Você já deve imaginar a história delas, todas elas estão relacionadas com o álcool. Como vítimas de pessoas que usaram álcool e elas foram vítimas, ou elas mesmas usaram álcool e estavam pilotando seus carros, motos, se envolveram em acidentes. Então, hoje aí, percorrendo as cidades, levando a história deles para que as pessoas comecem a mudar. E sabe o que eu quero dizer com isso, pessoal? Vamos ser muito honestos entre nós. Por exemplo, um churrasco, domingo à tarde, você está em família. Você, eu tenho certeza que não faz isso, porque você recebe orientação o tempo todo, mas provavelmente, assim como eu, a gente vê pessoas que elas estão ali almoçando ou jantando, elas estão ingerindo álcool e dirigindo seus carros depois. Aí você vai ouvir aquelas frases, né? Mas eu dirijo até melhor, eu fico mais solto, tranquilo. Apesar disso ser completamente fora da lei, isso é crime. Sabe outra coisa que eu já reparei também? Vai numa festa de crianças, por exemplo. Ali você vê os pais bebendo livremente. E bebendo errado, não estou falando dessa questão, mas eu estou dizendo o seguinte, a atitude de você mostrar que é normal você beber à vontade, depois pegar a chave do teu carro, colocar a tua família e muitas vezes pegar até uma estrada. Isso é irresponsável. Todos nós cometemos falhas, eu já falei da minha, por isso que eu gosto de falar sempre de mim, não dos outros. Mas certamente você já presenciou muita gente violando isso. E quantos acidentes têm acontecido? Como eu disse lá, quase 30% dessas fatalidades estão ligadas ao uso do álcool. Então, quero trazer um pouco dessa consciência, pessoal, porque quando o Maio Amarelo fala que a gente deve enxergar o outro, não é só literalmente enxergar na rua, mas é enxergar pessoas. E sabe algo que eles falaram que me marcou? Basicamente, todos falaram a mesma coisa. No dia que aconteceu o acidente, todos os amigos que estavam ali bebendo na festa, todos desapareceram. Nunca mais visitaram, sumiram. Apenas a família, nos momentos mais difíceis, permaneceu ali junto. Todos nós temos problemas com famílias, todos nós, sem exceção. Mas a família continua sendo o centro onde a gente deve aprender, desenvolver, tolerar, amar, cuidar. Isso começa em casa. Então, esse testemunho do time da Operação da Lei Seca realmente trouxe para mim marcas que eu vou levar para a minha vida toda, e enquanto eu puder divulgar o trabalho deles, eu vou fazer isso. Espero que um dia você conheça essas pessoas, eles realmente passam aí uma mensagem muito poderosa para a gente colocar a mão na consciência, e não só a gente, mas que a gente possa fazer intervenção. Se a gente perceber algo que não está legal, chega para essa pessoa e fala, olha, chama um táxi, coloca outra pessoa que não bebeu para dirigir, enfim, tem soluções para isso. Legal? Mas eu quero já estar finalizando dizendo que a gente está nesse mundo de inteligência artificial e tudo é IA, né? Agora a IA faz tanta coisa, a IA nos ajuda a trabalhar, a gente é mais produtivo, já tem até terapia com IA, né? A gente conversa como se fosse uma pessoa. Mas sabe, pessoal, a gente tem que começar a perceber o que é importante também, além da inteligência artificial, é a inteligência emocional. A gente precisa se conhecer, qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito, nasci para quê? E muitos estão lutando com isso ainda. Muitos trazem uma competição assim fora do comum, tentando provar o seu valor, e aí que a gente vê os problemas, né, de racha, de corrida, de coisas completamente fora da lei, crimes que as pessoas cometem exatamente porque estão desbalanceadas emocionalmente. O que está se mostrando ultimamente é que as pessoas estão adoecendo. Eu tenho conversado com muitos médicos nesse tempo, por conta da legislação que está aí, vocês devem ouvir falar da NR1, por exemplo, ela está falando de pessoas que, por conta do trabalho da vida, estão
adoecendo mentalmente estão sendo afastadas do trabalho. O governo está gastando bilhões todos os anos e a situação só piora, com ansiedade, com depressão. Então a gente tem que parar um pouco, respira fundo e pensa assim, o que está acontecendo? Será que eu não estou contribuindo para esse mundo cada vez mais agitado? Será que a tecnologia não deveria ajudar mais a gente a ter tempo com a família, ser mais tranquilo? Por exemplo, esses dias eu vi aquele táxi, né, autônomo. Talvez alguém já viu aí rodando na rua. Não tem motorista. O passageiro chama, entra, vai para o lugar, sai, esse carro continua sozinho. Alguém pode perguntar, Rogério, mas será que um dia vai acabar, então, a profissão, talvez, de motorista? Não sei. Mas a tecnologia ela está aí para nos ajudar e não para atrapalhar. Então, que a gente possa realmente olhar para aquilo que mais importa. Os carros são importantes, a frota é importante, o trabalho, a carreira, tudo é importante. Mas o que é mais importante do que todas as coisas somos nós. Claro que precisa ter regras, sim. Né? Implemente as regras, implemente os procedimentos, implemente a política, faça tudo isso, se resguarde, mas não perca de vista aquilo que é mais importante. Eu quero fechar aqui essa minha apresentação fazendo uma pergunta que pode resumir tudo que a gente falou até aqui. O que falta para a gente melhorar o trânsito e as nossas vidas? Eu não vou responder, eu queria ver se você pode responder. Coloca aí no QR Code, manda um comentário, manda uma pergunta. Vamos lá, Robson, Mari, a gente tem algum comentário, uma pergunta e a gente pode ir seguindo? Se eu puder ajudar, vai ser legal. Obrigado, Rogério. A gente está chegando aqui no final dessa palestra, mas a gente tem uma pergunta da Júlia, que é sobre a história da menina que você mostrou ali no começo, que ela coloca aqui que no condomínio dela, ela também enfrenta esse problema, porque as crianças estão nos estacionamentos, os carros estão ali no meio, né? E se existe alguma forma mais oficial de conscientizar os pais, porque no final, por mais que tenha ali as discussões de condomínio, os pais ainda falam, não, mas as crianças têm que ter espaço para brincar, etc. Obviamente, acredito que um estacionamento não seja o espaço ideal para isso, né? Mas o que ela traz é justamente isso, de que forma a gente pode levar mais consciência para esses pais também, né? Júlia, obrigado. Primeiro pela pergunta, pelo comentário, excelente. Nós estamos cuidando daquilo que a gente tem de mais precioso. Como eu disse, eu também sou pai de 2 meninas. E a segurança, assim, eu olho desde que elas nasceram, com a cadeirinha, com os treinamentos dentro de casa, né? Esse é o nosso ambiente. Então, a gente tem que cuidar. Se a gente pensar em comunidades, é fundamental ter essa conversa. Por exemplo, com condomínio. Alguns condomínios, eles colocam limitadores de velocidade, eles colocam barreiras físicas, eles trabalham numa área completamente separada para as crianças brincar, mas aí eu volto para a tecnologia, Robson. Eu estou muito conectado com essa parte de IA, de vídeo, etc. Alguns lugares, em obras, projetos, já está se colocando câmeras com avaliação de IA. É um exemplo. Isso vai ser a coisa mais comum, pessoal. Parece que, não, é caro, é difícil, mas eles vão começar a usar imagens e vão começar a detectar comportamentos inseguros, seja dos carros, seja dos pedestres, seja dos ciclistas, seja das crianças. E quanto mais você aprende, você vai melhorando. Então, esse é um aspecto, por exemplo, para quem está dentro de condomínios, escolas, lugares públicos, especialmente. Obrigado, acho que você trouxe um ponto também que acho que é super válido, que é justamente uma conversa com quem administra o condomínio. Né? Porque aí você coloca ali uma governança em cima disso, isso pode gerar multas, enfim, etc. Sim. Para garantir até como tem uma multa de trânsito. Né? Exatamente. Isso. Legal. Perfeito. Tem uma outra pergunta que eu vou trazer, que aí eu não tenho esse conhecimento, mas talvez você tenha, que é sobre, e é algo comum que as pessoas perguntam, né? Que a gente acaba usando o Bluetooth, por exemplo, no carro, né? Como dirigindo, no trânsito, na estrada, enfim. A gente usa o Bluetooth, seja para atender uma ligação, para mandar uma mensagem de voz. Boa pergunta. Isso faz parte da legislação, existe uma multa, por exemplo, para isso, mas obviamente acredito que isso acaba impactando um pouco na nossa atenção, né,
Essa discussão é muito vasta, né? E essa pergunta eu recebo em vários lugares, várias cidades, vários países. Essa discussão é mais profunda. Desde lá de trás, quando a gente começou a ter aqueles equipamentos hands-free, você espetava ali, né? Você põe o celular, mas você tá com a mão na direção. Qual que é a nossa tendência? A gente quer usar isso. Vou falar da política da Shell. É proibido. Assim, deixar bem claro, nenhum dispositivo hands-free, Bluetooth, é permitido. Por quê? Porque mesmo que você não esteja utilizando, você está com as mãos, no momento que você se conecta numa conversa, a tua atenção vai ser para aquilo. E, normalmente, as pessoas não ligam para a gente para dar parabéns. Elas ligam para trazer o quê? Problema. Isso é fato. Eu estudo isso há muitos anos. Há muitos anos. E muitos acidentes por conta disso. Um dia alguém me disse assim, não, você não liga, deixa que eu ligue e você vai falando. Não, eu vou tirar minha atenção. Claro que quando você coloca fone, isso sim dá multa, se a gente for olhar pela legislação. Talvez você possa estar falando e ninguém está vendo, você não vai ser multado, mas a questão é a gente sair daquele momento que é só eu faço porque tenho que fazer, ok? Daquilo o que é mais seguro. Então, a tecnologia, ela nos ajuda em muita coisa, mas ainda a gente tem que estar atento. Por isso que eu disse, hoje você já tem carros que você não precisa nem pilotar, então como que vai ser isso? É uma boa, eu já estou fazendo outra pergunta. Então eu posso falar à vontade? Muito cuidado ainda, né? Há muitos anos atrás eu já dizia, é proibido, e alguém disse, não, mas nossos carros vão ser todos conectados. Isso está acontecendo agora. No futuro, como vai ser? Eu espero que seja mais seguro, que a gente ainda não tenha que lutar com essas leis. Pode ou não pode? Dá multa ou não dá? Eu quero saber o seguinte, o que me torna mais seguro? Sim. Talvez um dia eu não vou realmente mais precisar dirigir. Já parou para pensar nisso, Robson? Olha que interessante. Isso já está acontecendo. Ainda é pequeno, mas daqui a alguns anos a gente pode estar tendo outra conversa. Legal? E aí o quanto isso, inclusive, é mais seguro ou não, né? É isso. Porque você tirou o fator humano e a máquina está funcionando, obviamente, e a gente imagina que talvez seja mais seguro. Perfeito. Mas isso é uma discussão que a gente vai ter quando a gente vai ter que conviver, sempre buscando o que é mais seguro. Exatamente. E aí, até aproveitando esse gancho, obviamente a gente tem a GoFleet, né? A Ana está aqui com a gente também discutindo aqui as nossas soluções, né? E, obviamente a GoFleet também traz um pouco desse background de tecnologia. Não estou nem fazendo aqui uma coisa mais comercial, mas é uma questão realmente de que existem ferramentas hoje que trazem para a frota soluções, né? Mas quando a gente sai, foi o que você falou, assim, passou da catraca, você tem o seu carro particular, né? De que forma você, além do que a empresa está ali te dando de soluções, o que você pode fazer também por dia? Eu quero trazer aquilo que mais moderno a gente está vendo, né? Por isso que a gente fica antenado nisso. Nessa conferência lá nos Estados Unidos, não está se falando só no uso da IA. E ela já está olhando os dados, tá? Ela está ajudando a telemetria, mas já estão falando como trazer o fator humano junto com a IA. Olha que evolução. Estão entendendo que não é só a tecnologia, não é só a máquina. Sempre precisa ter aí coração. A gente tem que juntar essas coisas. É um desafio, mas vale a pena. Legal. Bom, Rogério, obrigado. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui. A gente encerra hoje mais essa palestra, mais esse webinar, muito rico, acho que para todos. Obviamente existem ali a nossa responsabilidade, né, daqui para frente, durante o ano, até o próximo Maio Amarelo, né, continuar aí nos policiando, né, cada vez com mais informação. E a gente deixa na tela aqui, inclusive, um QR Code para que vocês possam baixar um e-book que a gente preparou conjunto com a GoFleet, com mais informações, né, então algo que é mais pocket, né, você pode levar para onde você quiser, deixar no celular, enfim, tomar como uma leitura mesmo durante um ano. Aí. Legal, deixa eu voltar então para a última resposta, claro. Nesse último minuto. Então, alguém vai perguntar, mas o que falta? Né? Foi a pergunta que eu fiz, eu quero deixar com minha última mensagem, mas não última. Eu vou estar à disposição de vocês sempre aí, para a gente aprender juntos. Mas o que está faltando, pessoal, basicamente, é amor.
está faltando é cuidado, é respeito, é a gente enxergar o outro não como um concorrente, um competidor no trânsito ou na família. Olha as pessoas com mais amor. Isso parece ser romântico, muito bonito, é difícil, mas eu diria que é a base da nossa sociedade para que a gente conviva em qualquer espaço com respeito, com amor e que a gente possa realmente desfrutar da vida usando a tecnologia, usando a informação, tudo que nós temos ao nosso favor e que a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais segura e vamos juntos nessa jornada, vale a pena cuidar um do outro. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Arval, obrigado, GoFleet, obrigado, Shell, obrigado a todos, Instituto Parar, que tem nos apoiado nesses anos todos, e vamos em frente, e Maio Amarelo não é só ano que vem, Maio Amarelo continua amanhã, cada dia a gente possa trazer essa mensagem para todos nós. Um grande abraço, se cuidem, e até a próxima.